Hoje daremos início a uma nova temporada aqui no Projeção Flix, uma série que muita gente pediu lá no Instagram. Caso você não me siga, é Carvalho Projeção, o link está aqui embaixo na descrição. Me siga que eu posto conteúdo diariamente. O tema dessa temporada será baseada em gerenciamento, como que você pode ter de uma conta pequena para um capital interessante para você gerenciar com maior tranquilidade e buscar a constância de lucro. Começaremos com R$ 500, com o objetivo principal de buscar 5.000 no menor período de tempo possível. Então hoje eu vou te apresentar o primeiro episódio, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva nesse canal para você não perder nenhum episódio dessa temporada. Será muito importante para o seu aprendizado. Bora lá sem mais enrolações. Minha primeira operação foi levando em consideração o contexto macro de uma tendência principal de baixa, ou seja, o mercado realizou uma impulsão, correção, impulsão, depois entrou aqui no período lateralizado, configurando exatamente esse movimento. Marcaremos a região de suporte ligando esses dois fundos e a região de resistência ligando esses dois topos. Após isso, o mercado configura o terceiro topo e realiza um movimento de impulso rompendo tanto os fundos daquele movimento lateralizado e também o fundo principal daquela tendência de baixa, que deu significado de uma continuação daquela tendência. Buscarei por pontos de venda para surfar aquela estrutura principal de baixa. Porém, eu quero que você observe o seguinte detalhe. Quando o mercado realizou esse movimento de impulso e rompeu os fundos daquele movimento lateralizado, não seria bom se trabalhar vendido no pullback ainda. Por quê? Muitas vezes, o mercado pode acabar realizando um falso rompimento e acabar te rompendo. Isso aqui acontece com muita frequência e você tem que ficar esperto nesse tipo de detalhe, tá? Então, o que você pode fazer? Espere o mercado realizar um movimento de impulso, romper os fundos do movimento lateral e romper o fundo principal. Quando ele romper o fundo principal, vai dar significado de continuação daquela tendência. Agora sim você pode vender nos pullbacks e assim por diante, beleza? Então após esse movimento de impulso, o mercado entrou no período corretivo. Realizou aqui a primeira perna de correção, e o que eu já faço? Puxo nossa Fibonacci, desse topo até esse fundo. Nós teremos aqui diversas regiões, né? Vai ter aqui a 23.6, vai ter aqui a 38, vai ter a 50, a 61, a 79, que foi a que eu priorizei nessa operação, tá? Então a 79 foi nosso alvo principal. O mercado realizou a primeira perna de correção, depois ele começou a formar aqui um canal expansivo nessa correção, que foi muito interessante para a nossa análise. Como que funciona o canal expansivo, Carvalho? O mercado vai começar a configurar para você o seguinte movimento. Vai configurar aqui uma perna de alta, por exemplo, deixar um topo, um fundo, um topo ascendente ao primeiro e vai buscar o fundo inicial daquele período, ou seja, dois fundos no mesmo nível e topos ascendentes. Quando o mercado realizar novamente uma onda de alta, rompendo essa máxima, ele confirma aquela estrutura do canal expansivo. Você tem aqui uma expansão que se expande nos topos quando os fundos estão no mesmo nível, beleza? Então aqui uma expansão que se expande nos topos. Ele tende a buscar a resistência do canal e depois realizar um movimento de baixa. Perfeito esse movimento para a nossa operação nesse caso aqui. Então o mercado configurou o seguinte movimento: topo, fundo, topo ascendente ao primeiro e fundo no mesmo nível. O que eu faço? Marco a região de suporte. Quando o mercado subiu e rompeu esse topinho aqui, né? Eu já venho ligando o primeiro topo ao segundo topo. Agora eu ficarei à espera que o mercado realize o movimento de alta, batendo na confluência da resistência do canal com a 79. Então esse aqui era o nosso ponto de entrada. O mercado bateu na resistência do canal expansivo com a confluência 79, executa essa operação de venda visando a baixa do preço. Agora observe essa análise que eu mandei antecipadamente lá no grupo dos alunos. O mercado atuando numa tendência principal de baixa, portanto vou priorizar pontos de venda. O mercado realiza movimento de impulso, começa a corrigir formando o canal expansivo. Vou priorizar a resistência desse canal com a confluência Fibonacci, a 79 nesse caso. O mercado realizaria aqui, de acordo com a minha análise, movimento corretivo, vai impulsionar para alta batendo naquela região para que ele possa configurar uma nova tendência de baixa de acordo com a estrutura principal. E foi exatamente o que ele configurou. E aí a gente fechou aqui a primeira operação vitoriosa junto com os alunos. Então aqui está o ativo que realizamos a primeira operação. Mercado atuando numa tendência principal de baixa, realiza aqui o movimento de impulso, rompendo o fundo do movimento lateralizado e também o fundo principal daquela tendência, que deu significado de uma continuação. Portanto, buscarei por pontos de venda. Mercado começando a corrigir, joga Fibonacci desse topo até esse fundo. Perfeito. Feito isso, mercado começou a configurar para a gente o canalzinho expansivo. Marco aqui a região
de suporte. E vou esperar o mercado romper esse topinho aqui para poder marcar a resistência. Então, quando o mercado atingiu essa região, a gente poderia vender. Porém, o toque foi tão rápido que eu não consegui executar exatamente nessa região e esperei a rejeição para executar a operação de venda no próximo candle. Então, nossa primeira operação do dia está sendo finalizada com sucesso, finalizando aqui 1x0. Você percebeu que minha primeira operação foi com R$250. Não necessariamente você precisa entrar com este valor. Você pode fazer uma adaptação no seu gerenciamento, diminuir sua exposição, podendo entrar com 50, com R$100, 150. O que vai importar de fato para você é a estrutura do gerenciamento que eu vou te ensinando ao longo dessa série. Esse gerenciamento já ensinei no ano retrasado, se eu não me engano, e eu fiz uma alavancagem de 100 para 1909 dias, utilizando o mesmo gerenciamento, agressiva no começo e depois diminui sua exposição conforme seu capital vai aumentando. É dessa forma que eu utilizarei também ao longo desse processo. Já minha segunda operação foi baseada no contexto de manipulação. O mercado estava atuando numa tendência principal de alta. Realizou aqui um mando de impulso, coerção, impulsão, coerção, depois apresentou aqui pra gente dois topos no mesmo nível, configurando uma região de resistência. Marcaremos do primeiro topo ao segundo topo, que gerou bastante liquidez acima desses topos. Após isso, o mercado realiza uma pernada de alta, capturando aquela liquidez e manipulando a resistência, ou seja, muita gente que vendeu no terceiro toque acabou sendo rompido, e muita gente que vai ficar esperto do throwback para tentar comprar visando essa possível alta será rompido também. Então ele acabou manipulando tanto os compradores quanto os vendedores também. Então, após isso, o mercado capturou aquela liquidez, realiza o movimento de baixa, voltando a trabalhar abaixo daquela região de resistência, realizando apenas um falso rompimento. O mercado realiza o pullback e impulsiona para baixo, rompendo o último fundo válido, caracterizando para a gente uma reversão de uma alta para baixa. Portanto, buscaremos por pontos de venda para surfar aquela nova estrutura. Então, após o mercado manipular essa resistência, ou seja, realizou aqui o falso rompimento, voltou a trabalhar abaixo dela, realizou o pullback e impulsionou para a queda, vou utilizar esses pontos extremos para executar possíveis operações futuramente. Então esse daqui é o nosso objetivo na entrada quando o mercado buscar essa região novamente. Após isso, ele começa a lateralizar, gerando bastante liquidez nos topos e também nos fundos. Então podemos marcar aqui, ó, liquidez nos topos e liquidez nos fundos. Nós sabemos que o viés é de baixo, então vou buscar por pontos de venda. Após isso, o mercado manipula os fundos e vem manipular os topos com muita intensidade, buscando o nosso ponto de entrada. E quando ele bateu aqui, executei a operação de venda visando abaixo do preço. Agora observe esse gráfico como foi muito lindo toda essa estrutura. O mercado realizou aqui um movimento de impulso de alta, apresentou topo, fundo, topo no mesmo nível que o primeiro, e identificamos aqui a liquidez, a resistência daquele movimento. Podemos marcar aqui. Perceba que interessante, olha essa intensidade que o mercado acabou rompendo aquela resistência. Provavelmente muita gente visou essa possível alta, a continuação daquele movimento, porém acabou sendo manipulada. Então olha que interessante, o mercado realizou essa alta para capturar a liquidez desses dois topos, ou seja, manipulando essa região de resistência, voltou a trabalhar abaixo dela, realiza o pullback, depois impulsiona para baixo, rompendo o último fundo válido, caracterizando uma reversão de tendência. Perceba que interessante. Após o mercado realizar o pullback, ele deixou um ponto extremo um pouco mais acima, no qual vou estar utilizando ele como pontos de entrada, então deixo ele aqui definido. Então o mercado começa a configurar o movimento lateralizado, gerando liquidez aqui nos topos e também nos fundos. Perceba que o mercado ele veio aqui, ó, rompeu com muita intensidade aquela região de resistência, ou seja, ele só veio capturar a liquidez desses topos, buscar o ponto mais extremo para que o mercado volte a cair depois. Então, quando ele atingiu exatamente essa região, eu vendi junto com meus alunos. O mercado está finalizando a segunda operação, mais um dia de take com muita tranquilidade utilizando essas análises simples. Então aqui no grupo de operações, eu mandei exatamente essa análise antecipadamente. O mercado gerou liquidez e buscaremos uma venda nesse ponto extremo daquele pullback que havia sido realizado após o rompimento dessa região de resistência.
o mercado atingindo exatamente aqui, nós venderemos visando abaixo do preço. Quando o mercado atingiu lá, eu vendi e lucrei junto com meus alunos nessa entrada maravilhosa. Após ter realizado a primeira operação e obter o lucro com ela, você vai para a sua segunda operação com 3 opções. Primeiro, entrada com Soros, que seria você pegar o valor inicial dessa primeira operação, mais o lucro obtido com ela. Por exemplo, executei minha primeira entrada com R$200, obtive 180 de lucro. Na segunda operação, eu vou somar esses dois valores. Vou entrar com do 380, 200 mais 180. 200 do valor inicial, 180 do lucro obtido com a primeira operação. Soma esses dois valores e o valor resultante será o valor da segunda operação. Beleza? Aí você consegue fechar um takezinho maravilhoso. Segunda opção, mão fixa. Você entrar com o mesmo valor que você entrou na primeira operação. Se você entrou com 200 na primeira, você entrará com 200 na segunda. E sua terceira opção é você trabalhar somente com o lucro da primeira entrada. Por exemplo, você entrou com R$200 na primeira operação, obteve um lucro de 180, você entrará somente com esse valor na segunda operação, somente com 180. Caso você venha perder, você consegue proteger seu capital e voltar no dia seguinte com mais tranquilidade, tá? Então a primeira operação é a mais agressiva, que é você utilizando os Soros, que você expõe na segunda operação o seu lucro e também o seu capital inicial. A segunda é a mais moderada, que você expõe todo o seu lucro e um pouquinho do seu capital inicial, né? E a terceira opção é a mais conservadora, que você expõe somente o seu lucro. Então faça suas adaptações, identifique qual gerenciamento você consegue trabalhar melhor para que você consiga lucrar cada vez mais, beleza? Então esse foi o nosso primeiro episódio de hoje, apresentando aí 2 operações que eu realizei para darmos início à nova série aqui no canal do YouTube. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito. Tamo junto, forte abraço e até mais.